Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos para o vídeo desta semana. E o vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre educação. Você sabia que os gregos sabem, ou sabiam, né, muito mais sobre educação cristã do que os cristãos de hoje? Vamos entender isso? Vamos lá? Pois bem, por que eu fiz essa afirmação de que os gregos entendiam muito mais sobre educação cristã do que os cristãos de hoje? E aí agora eu vou trazer a explicação, o porquê dessa afirmação. Quando nós falamos em educação cristã nos dias de hoje, né, na cristandade aí de hoje, moderna, vamos chamar assim, tem-se a ideia de uma aplicação, de uma cosmovisão na educação, como se a educação existisse a parte da criação de Deus, e já você vai entender isso, né? Então a ideia que se tem de uma cosmovisão cristã moderna é a aplicação dessa cosmovisão, é você pegar os ensinamentos bíblicos, olhar para a Bíblia e fazer uma aplicação na educação à luz do que a Bíblia ensina, trabalhando ali criacionismo, dentre outras coisas, né? Então trabalha-se educação cristã normalmente nesse sentido, né? Outros trazem a ideia de uma aplicação até mesmo religiosa, né? Da religião cristã à educação. Mais uma vez, como se a educação fosse a parte da criação de Deus. E tem uma frase que eu acho que é do Francis Schaeffer, não tenho certeza, ou do Kuyper, não lembro agora, em que ele vai dizer que o cristianismo ele começa não lá no primeiro século, né, com Jesus descendo, o verbo encarnando, subindo aos céus, enviando o Espírito e aí começando a pregação do Evangelho. Mas o cristianismo começa assim lá em Gênesis 1, no princípio Deus. E eu quero partir desse ponto para a gente poder dizer, para eu poder justificar, melhor dizendo, a minha afirmação de que os gregos entendiam muito mais sobre educação cristã do que os cristãos da modernidade. Veja, quando nós olhamos para o período pré-socrático, aquele período antes do filósofo Sócrates, né, que é uma das grandes referências na filosofia, a gente vai ter os filósofos chamados de filósofos da physis, né, os filósofos pré-socráticos. Daí, por que eles eram chamados de filósofos da physis? Porque eles olhavam para a natureza e tentavam entender a ordem estabelecida. Veja que interessante, se a gente volta um pouquinho antes ali para 800, 900 anos antes de Cristo, a gente vai ter ali os poemas de Homero, de Hesíodo, em que a própria teogonia de Hesíodo vai trazer a ideia de Urano, de Gaia, coabitando, então ali trazendo formando ali, dando origem, né, na teogonia, ou melhor, na formação do planeta, a ideia dos deuses gregos, né, que tudo foi criado por deuses gregos, né? E os filósofos da physis, eles já vão pensar diferente disso. Eles vão dizer, não, existe uma ordem estabelecida, né, e nós precisamos buscar o elemento que está em todo lugar nessa ordem. Por isso que eles chamavam o universo de cosmos. Existe uma ordem. Cosmos significa ordem. E a gente precisa buscar esse princípio que sustenta toda essa ordem. E aí eles chamavam esse princípio, né, a palavra grega para princípio é arquê, né? Arquê. E veja que João, no seu primeiro capítulo do Evangelho, ele vai chamar de arquê o próprio Cristo, ou seja, ele está inserido, imerso no contexto ali helênico, né, e está olhando também para o texto em hebraico, e ele vai dizer que o arquê é Cristo, por meio dele tudo se fez. Ou seja, Cristo é o agente criador de todas as coisas. Se para os pré-socráticos, né, tinha-se a ideia de que, olha, existe um arquê, a gente precisa entender essa realidade tal como ela está e não inventar nada, ou seja, nós precisamos buscar o que tem nela. E aí os filósofos da física começaram a buscar o fogo, o arquê, o fogo, a água, o ar, o devir, e por aí vai, o ser, o não ser, e por aí vai. Então eles começaram a buscar entender a realidade estabelecida. E aí João vai dizer que esse arquê que eles buscavam lá, e aí quem está no contexto grego vai entender muito bem isso, vai dizer que é Cristo, Cristo que criou todas as coisas. Ora, se Cristo é o agente criador de todas as coisas, ele estabelece o princípio de funcionalidade de cada elemento que foi criado. E quando nós falamos de educação, a gente está precisa entender que educação significa nutrir, né? Você
nutrir alguém do que é realidade, do que é verdadeiro. E quando nós vamos então para a parte para o outro momento da filosofia, já saindo da filosofia pré-socrática e entramos ali então em Sócrates, depois Platão ali e Aristóteles, Sócrates vai inaugurar a parte imaterial, né? Se os filósofos da física preocupavam-se com a parte da natureza, né? Por isso eram filósofos da física, Sócrates agora vem com a parte imaterial, ele fala de uma verdade que está dentro dele, e a verdade que é buscada, né? E olhando para a realidade estabelecida, buscando então, perseguindo essa verdade. Por isso que ele vai dizer que ele é o verdadeiro filósofo, porque ele busca sempre essa verdade, ele tem amor pelo conhecimento e ele busca essa verdade. Não diferente foi Platão quando olhou para esse mundo e viu, olha, esse mundo é um mundo sensível, mas é um mundo defeituoso, porque ele é um reflexo do mundo inteligível, que é o mundo perfeito. Então ele trouxe essa ideia também, em algum grau ali, conversando com o cristianismo. Obviamente que a gente não vai abraçar o cristão toda a filosofia platônica, porque ele vai falar de um deus demiurgo, né, que é o caos, enfim, não vou entrar em detalhes aqui da filosofia platônica, mas ele, de certa forma, ele buscava também entender a realidade, né, e ele partia de cima para baixo. Então, existe algo superior, algo metafísico, né, que estabeleceu essa ordem, então vamos entender como essa ordem funciona, vamos entender a realidade tal como ela está estabelecida, e educação é sobre isso, é sobre entender a realidade tal como ela está estabelecida. E quando olhamos então para Aristóteles, ele fala, não, vamos ver o movimento das coisas aqui, vamos partir da experiência, né, da empiria. Então hoje, todo o modelo científico hoje ele é aristotélico, né, por mais que muitos tentam aí tentar perverter a realidade, né, o modelo das categorias, por exemplo, é aristotélico. Então, os gregos, eles buscavam entender a realidade tal como foi estabelecida. E se a realidade, e ela o foi estabelecida por Cristo, então eles estão transmitindo realmente, de fato, uma educação cristã, porque tem compromisso com a realidade que está estabelecida. Não estão preocupados em reinventar a educação, a gente vai redefinir o conceito de educação. Educação significa simplesmente você nutrir, você é como um corpo que precisa dos nutrientes. Então, a pessoa que está sendo bem educada, ela está sendo nutrida dos elementos reais da realidade. Isso significa educação. Então, quando se fala em aplicar uma cosmovisão cristã à educação, é a mesma coisa que você dizer que a educação existe a parte da criação. Então, o que se deve fazer é olhar para a realidade tal como os gregos o faziam, então entender essa realidade e ensinar essa realidade, porque essa realidade foi estabelecida por quem? Pelo próprio Deus, por Cristo, né, no ato da criação. E se a realidade foi estabelecida por Cristo, ele é o agente criador, ele foi o agente que estabeleceu todos os princípios de funcionalidade, todas as leis que regem os elementos físicos, os elementos químicos, os elementos biológicos e por aí vai. Então, quando se ensina dessa maneira, você está de fato aplicando uma educação cristã. Por isso que eu disse que os gregos sabem muito mais sobre educação cristã do que os cristãos da modernidade, que trazem a ideia de uma cosmovisão aplicada à educação, uma cosmovisão aplicada à psicologia, uma cosmovisão aplicada e assim por diante, como se essas coisas existissem à parte da criação. Mas tudo é criação de Deus. A questão é o quanto isso está pervertido. Será que essas pessoas estão sendo mal educadas? Estão sendo mal educadas porque não estão ensinando a realidade tal como ela se apresenta, tal como ela o é? Ou será que estão ensinando a realidade pervertida para elas? Porque se ensina-se uma realidade pervertida, você não está educando ninguém, você está deseducando, né? Então, quando a gente olha para os gregos e percebe esse comprometimento em entender a realidade tal como ela está estabelecida, né, tal como ela funciona, a gente entende, então, que eles entendiam muito mais de uma educação cristã do que os cristãos da modernidade, porque sendo Cristo o agente criador de todas as coisas e o grego procurando entender a realidade tal como Cristo a estabeleceu, ainda que eles não dissessem que era Cristo, né, Aristóteles vai falar, né, na sua teologia do primeiro motor, né, vai chamar de Deus também, né, teose, ele vai chamar de Deus. Então, se eles tentam entender essa realidade tal como ela está estabelecida, nós não temos a necessidade de aplicar uma cosmovisão, e sim ensinar a realidade tal como ela é. Se a grama é verde, se o céu é azul, né, e assim por diante. Isso se estende para todas as áreas do conhecimento, para todas as áreas do saber. Né? Então, quando a gente olha para os gregos, a gente tem essa referência, esse comprometimento em entender a realidade, coisa que não há em nossos dias, né? E quando você fala de uma aplicação, ou melhor, de uma inserção da cosmovisão na educação, você meio que está dizendo, olha, educação é a parte da Bíblia. A gente precisa pegar, então, aplicar essa a cosmovisão cristã, bíblica, na educação. Você está
equivocado, né? Porque ó, Provérbios 25:2 vai dizer que a glória de Deus é esconder o saber, né? O conhecimento, algo nesse sentido. E a glória dos reis aí é desvendar, né? É ir atrás desse conhecimento. Então, Deus criou todas as leis, né? E não disse a Adão quais eram todas as leis. Ele não ensinou a Adão que se ele plantasse ia nascer e ia colher. Adão descobriu isso, né? Adão descobriu isso e assim por diante. Deus não ensinou ninguém a fazer armas, né? O povo foi descobrindo ali. Enfim, a gente pode citar vários textos bíblicos aqui nesse sentido. Então, educação cristã diz respeito à compreensão da totalidade da realidade. Se você busca compreender a totalidade da realidade, e quando falo de totalidade da realidade, estou falando de tudo, exatamente tudo. Não existe nada à parte disso. E aí você pode detectar as perversões, tá? Então, quando se fala em educação cristã, se fala de ensinar, né? Ou de aprender acerca da totalidade da realidade. E quando os gregos buscavam entender a totalidade da realidade, eles, sim, entendiam muito sobre uma educação cristã diferente, mesmo que não tenham ali Cristo, Deus, enfim, isso seria tema para um outro vídeo, tá bom? Mas mesmo que eles não tivessem essa percepção, eles estavam comprometidos em entender a realidade, tal como Cristo no ato da criação estabelecera. Portanto, os gregos, sim, entendiam muito mais sobre educação cristã do que os cristãos mais modernos, do que os cristãos dos nossos dias, tá bem? Esse vídeo é um vídeo breve, só queria trazer esse compartilhamento, tá? Eu escrevi um e-book sobre educação cristã, o verdadeiro sentido do termo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa adquirir e tenho certeza de que ao ler esse e-book, a sua concepção de educação cristã ela vai mudar. É um e-book pequeno, curto, apenas ali 32 páginas, então você vai modificar a sua, ou melhor, você vai olhar de forma diferente para o conceito de educação cristã. Se você concorda, se você discorda, deixa aqui nos comentários, curte, comenta, se inscreve aí no canal. Se você deseja ajudar este canal a crescer, você pode aí se tornar membro, apenas R$ 4,99 por mês. Você vai ter cursos disponíveis ali, como Introdução à Interpretação Bíblica, você vai ter cursos como explicando, ou melhor, descomplicando as heresias, em que eu faço explicações mais objetivas das heresias ao longo da história da igreja, e a gente está preparando um outro curso aí que é os atributos de Deus. Talvez um outro curso, ou este curso mesmo, atributo de Deus, eu estou pensando aqui como é que a gente vai fazer ainda, tá bom? Então você curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, se torne membro e ajude este canal a crescer, tá bem? Então que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim quiser, porque se Ele não quiser, certamente não acontecerá.